Olá, boa noite, tudo bem? Como é que vocês estão? Mais uma segunda-feira, mais uma semana, mais uma honra, mais um prazer estar aqui com vocês. Hoje a gente vai falar de um assunto que pode ser bem polêmico, de um assunto que pode não ser recorrente para vocês e de um assunto que pode ser uma completa novidade ou um assunto que pode ser uma realidade na vida de vocês. Hoje, o Orgulho de Ser tem um orgulho de fato de receber Thiago Tampelli, arquiteto e urbanista, que vai falar com a gente, que vai conversar com a gente sobre relacionamento abusivo. Vai ser um papo bastante bacana, um papo bastante importante. E, como eu lembro sempre para vocês, se vocês tiverem perguntas, só deixar aqui nos nossos comentários. Se você tiver qualquer dúvida, se você tiver qualquer coisa que você queira saber, qualquer coisa que você queira perguntar, ou qualquer coisa que você queira partilhar com a gente sobre este assunto, por favor, nossa live, nossos comentários estão abertos, eu quero que vocês participem, quero que vocês perguntem, porque tudo que a gente faz aqui é para vocês, é por vocês, como a gente tem sempre orgulho de dizer. O Orgulho de Ser é um espaço de acolhimento, é um espaço de audição, e é um espaço seguro, onde você é sempre, 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 sempre essencial. Bom, vou só esperar o Thiago entrar com a gente. Já vou convidar ele para esse papo. E vai ser isso, gente. Vai ser um papo super bacana, como a gente tem feito toda segunda-feira. Sempre trazendo assuntos que precisam ser discutidos, assuntos que precisam ser ditos, não é mesmo? E vamos ver o que vai dar, o que vai sair de mais esse papo bacana, de mais esse papo super importante que a gente vai ter. Lembrando, para quem está chegando agora, quero agradecer todos vocês que estão entrando na nossa live. Beijo no coração de vocês, isso é pra vocês, isso é por vocês. Então, lembrando, quem chegou agora, hoje eu estou recebendo o arquiteto e urbanista Thiago Tampelli, que vai falar com a gente sobre relacionamento abusivo. O Thiago acabou de entrar aqui, eu vou convidá-lo para nossa live, e aí a gente já começa a bater esse papo com o Thiago, tá bom? Solicitação, vamos só esperar o time entrar então, para a gente começar mais esse papo gostoso. Vai ser bem bacana. Lembrando, se você quiser, quando tiver qualquer dúvida, comentário, quiser fazer uma pergunta, uma colocação, só colocar nos nossos comentários, tá bom? Hello, tudo bem, Titi? Olá, Bem-vindo! obrigado, boa Tá noite a bom? todo mundo, tá? Que veio Bom, me Titi, assistir e assistir o Orgulho, tô muito feliz. quero em primeiro lugar te dizer muito obrigado, muito, muito, muito obrigado por estar aqui com a gente, por ter topado esse convite, por ter topado abrir um pouquinho da sua vida pra gente, contar pra gente um pouquinho da sua história. Ti, como a gente já tinha conversado antes, quero que você se sinta em casa, como se a gente estivesse batendo papo na sala de casa, sentado no sofá. Só não tem a parte de tomar uma cerveja, porque ainda não me permitem fazer certas coisas durante as lives. Mas logo em breve a gente vai fazer uma dessa também. Bom, Titi, eu já tinha feito uma apresentaçãozinha sua, dito que você é arquiteto urbanista e que nós iríamos conversar sobre relacionamento abusivo. Eu quero começar te perguntando como é que você viveu, como é que você, perdão, acabou por entrar num relacionamento abusivo? Me conta. No começo, tudo é flores, né? Eu acho que você vai descobrindo que você tá num relacionamento abusivo com o passar do tempo, né? No começo, você não tem como sentir, as pessoas não te falam, né? Ninguém vem com um manualzinho. Então, assim, a gente vai vivendo. Aí você tem que ir pegando vários pontinhos para ter aquele start de opa, que aquilo não é mais saudável. Alguma coisa errada está acontecendo. Tá. E Ti, me diz uma coisa. Quando é que você começou a notar os abusos? Então, eu sempre fui uma pessoa muito assim, vamos dizer,
meio que minha vontade de ler. Não acho que nem é bem essa a colocação, mas eu sou uma pessoa muito forte com o que eu quero, entendeu? Eu Uhum. quero fazer isso, ok, eu tenho meu dinheiro, eu vou fazer isso e pronto, acabou. E, enfim, eu sou muito forte. Digamos assim, que na minha família eu meio que sou aquela pessoa que resolve os problemas. Então eu sempre fui uma pessoa muito forte, muito definida. Se eu falo é isso. E com o tempo eu fui percebendo que isso em mim foi apagando. É, as minhas vontades já não valiam mais tanto e eu fui deixando de de fazer com que aquilo fosse sim também prioridade. Eu acho que num relacionamento nem sempre a gente faz tudo que a gente quer, né? Sim. Tem que ter sempre aquele meio termo. E não tinha mais isso, entendeu? Era o termo de quando a pessoa queria e quando a pessoa queria. E aí aquele Thiago que era forte, que se projetava uma pessoa forte e tal, desde assim, da época que eu me assumi homossexual, enfim, eu tipo, pra você ter uma ideia de como eu fui, eu cheguei na sala com meus pais e falei assim, pai, mãe, eu sou homossexual, aquele é meu namorado. É isso. Eles, ok. Tipo, não tinha muito o que fazer. Então, assim, foi uma pessoa assim, eu comecei a não tanto, mas por um lado, eu posso falar pra você que foi bom? Foi. Hoje em dia eu sou uma pessoa que eu aprendo a ouvir mais. Antigamente eu ouvia menos. Eu não tinha mais vontade própria. Eu sempre fui uma pessoa que gostava muito de ir pra cinema e tal. Eu já não ia, eu fazia todos os programas que a pessoa queria. E aquilo foi meio que me destruindo. Outra coisa eu sou muito calmo, eu não gosto de briga, eu acho que a gente tem que resolver conversando. Esse negócio de grito, eu tenho pavor, né? Eu tenho até problema com um familiar meu, porque tudo resolve no grito, eu não gosto disso, eu acho isso pavoroso. Meus pais têm 36 anos de casado, e se eu falar pra você que eu vi um dia eles gritando, numa Entendi. ou outra, mas quando eles veem que vai acontecer alguma coisa, cada um vai pro seu canto. E tinha muitas brigas assim, entende? E eu não gosto, eu achava que você dar show pra todo mundo ouvir é triste, porque no outro dia você vai ter que mostrar lá a sua cara, né? E aí no outro dia eu ficava todo sem graça, andava de cabeça baixa pelos cantos, com vergonha de tudo aquilo que tinha acontecido. E, enfim, já não tinha mais vontade própria, fazia tudo que a pessoa mandava, enfim. O Tiago, o eu Tiago, foi se apagando. E foi se apagando de pouquinho em pouquinho. E aí, quando eu se vi longe dos meus pais, porque eu fui morar bem mais longe deles, e aí que esse Thiago perdeu mais a força ainda. Porque eu acho que quando eu ainda estava próximo a eles, eu ainda tinha aquele opa, qualquer coisa, eles estão aqui para me acudir. Mas quando eu fui para longe, eu senti como se eu não tinha mais quem me socorrer. Então aí que isso, assim, piorou mais ainda. Se eu falasse alguma coisa que eu soubesse que ia gerar intriga, eu preferia ficar quieto. Mesmo não estando de acordo. E isso foi assim, me magoando muito e tal. Primeiro que eu já estava em finalização de TCC, imagina. Meu humor estava terrível, Uhum. né? Pensa, 5 anos de faculdade, você está no seu TCC, então eu já estava extremamente emotivo. E assim, eu não podia chorar. Se eu chorasse, eu era dramático. Então imagine, você tem que segurar, você tem que se prender e não falar nada. Ti, deixa E eu. eu sempre fui. Pode falar. Não, continua. Depois eu falo. Eu tenho uma pergunta pronta, mas pode continuar. Ah, então, e eu sempre fui uma pessoa que eu não gosto muito de. Antigamente, né? Hoje em dia eu prefiro falar. Eu acho que a gente não pode segurar. E isso me mostrou que a gente não pode segurar. E eu sempre fui muito calado. Então, assim, ninguém imaginava. Todo mundo achava que minha vida era linda. E, na verdade, não estava. Entendi. Você quer fazer a pergunta? Me diz uma coisa. Você contou parte da sua história pra gente. E
me cria uma dúvida do seguinte: isso simplesmente aconteceu, ou isso aconteceu porque você amou demais uma pessoa e permitiu que isso acontecesse? Não estou dizendo que você não foi vítima disso, pelo amor de Deus, não é isso. Mas assim, você acha que Uhum. por amar demais, você acabou permitindo demais? Quando no começo eu achava que não, que a pessoa era totalmente errada e eu que era vítima, enfim. Mas quando eu fui me dando conta, eu fui repensando em tudo, eu acho que eu permiti. Eu tinha um instinto protetor, né, com algumas coisas que a pessoa já tinha vivido, eu tinha um instinto muito forte protetor. Então eu achava que qualquer coisa eu podia magoar. Mesmo sendo magoado, eu tinha aquela impressão assim, eu prefiro ser magoado do que magoar outra pessoa. E se eu não tivesse ficado tão quieto, deixando as coisas irem acontecendo, não ia ter chegado a tal ponto. Por isso que eu falo que a gente tem que pegar esses starts, essas pequenas coisas, e cortar o mal pela raiz. Eu fui sim culpado, e eu não sou uma pessoa fácil de lidar. Só que eu acho que um erro não justificou o outro. Eu tive minha parcela de culpa, mas eu não esperava que chegasse a tal ponto. Tá. A gente tem um comentário que eu achei bem bacana da Samantha. A Samantha falou o seguinte: a única coisa que o relacionamento abusivo me ensinou foi a nunca mais me permitir ser diminuída. É muito triste a gente perceber que se anula para não brigar, não ouvir merda. Ti, depois desse comentário da Samantha, com o qual eu concordo bastante, né? Você acha que se você antes, né? Se o Thiago de hoje tivesse. Se o Thiago de ontem tivesse a cabeça do Thiago de hoje, você acha que você não teria se anulado em ter dito que você sentia por medo de magoar? Sim, sim. Eu acho que eu não iria muito pro afronte, mas se eu percebesse que nossos ideais eram tão diferentes, eu já teria ido para outro caminho e paciência, sabe? Essa questão de você deixar para lá, alguns aspectos é até inteligente, porque às vezes a gente não vai dar trela para quem não merece. Só que quando você está num relacionamento, não. Você tem que deixar tudo bem claro. Porque se você pisou no meu pé e eu não falei para você que doeu, você vai pisar de novo. Entende? Se eu não expor o que tá me machucando, você vai continuar machucando. E se eu expus e você fez de novo, é porque você quer machucar. Porque a primeira vez é desculpa, a segunda vez já é querer. Mas eu levo assim, né? Se você fez alguma coisa que eu falei assim, olha, isso me magoou, e você fez de novo, é muito difícil ser coincidência. Você fez porque você queria que aquilo machucasse. Eu acho que quando a gente está falando de relacionamento, eu acho que algumas coisas a gente precisa aprender, né? E isso acaba vindo com o tempo, com vivência, com experiência. Eu acho que, de Uhum, fato, essa questão, assim, de deixar claro, pode parecer drama, pode parecer mimimi, pode parecer um monte de coisa. Pode parecer que a pessoa, inclusive, adora uhum, uma DR, mas eu acho que é, é sempre necessário que seja dito, seja exposto, seja posto para fora. Porque às vezes eu acho que eu não estou te machucando, você acha que você não está me machucando, e a gente vai acumulando coisas, a gente vai guardando coisas que no final das contas a gente explode, a gente estoura por isso aqui, que na verdade talvez nem tenha te magoado tanto quanto tudo que passou. Mas é tanta mágoa do passado, uhum, é tanto deixa disso, não deixa pra lá, não, a pessoa é assim, ou eu sou assim, que você acaba chegando num ponto que você acaba falando coisas que você aí de verdade, você uhum. fere sentimentos que de verdade, às vezes, se você tivesse parado no momento que a pessoa falou assim, não, vem cá, vamos conversar. É assim, 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 e eu quero que você exponha aquilo que em mim te incomoda, ou que você faz e que você acha que não te incomoda. Por quê? Porque o diálogo é sempre o melhor caminho para Uhum. tudo isso. A Samantha, ela fez mais dois comentários com a gente que eu achei bem, bem bacana.
O segundo foi o seguinte, que ela disse, né, se solidariza com você dizendo assim, infelizmente a nossa história é muito parecida, parece padrão de abusadores. Ou seja, Samantha muito provavelmente passou por coisas muito parecidas com o que você falou. E agora ela acabou de comentar o seguinte, sem dúvida, precisamos falar o que sentimos, como nos sentimos. Parece que ele está relatando a minha história. De fato, acho que a Samantha tá se vendo Acho que acontece e está muito. contribuindo muito para o pro nosso papo. Gostei bastante, bastante. É, e Eu também tem mesmo, aquilo, né? aqui Você no tem Insta, que. Pode falar. eu mesmo aqui no Insta disse o seguinte: aprendi uma coisa, jamais achar errado expor nossas necessidades. Deixa pra lá uma ova. O amor da nossa vida somos nós mesmos. Não deixo de concordar, Uhum, não deixo de concordar com esse nosso telespectador. Eu acho mesmo, eu acho que a exposição de sentimentos, ela gera uma coisa que é indestrutível, que é confiança e lealdade. A partir do momento que uhum, você confia que a pessoa pode te falar o que ela quiser e que você é leal a você e a ela, ou seja, eu não estou falando de fidelidade, eu estou falando de lealdade, de você conseguir uhum, colocar em uhum. pratos limpos o que está acontecendo naquele momento, para que isso não torne-se uma bola de neve mais para frente no relacionamento. Eu acho que isso Uhum. é bem bacana. Ti, deixa eu te fazer uma pergunta. Quanto tempo durou um relacionamento? Na verdade, durou aproximadamente um ano. Foi o ano praticamente do meu TCC, então assim, começou no começo do ano, acabou no final. Praticamente um ano. Tá. E dentro desse período aí de um ano, vamos, enfim, deixa pra lá ida e vinda, vamos falar de um ano, de 12 meses de relacionamento. É, quando é que esses abusos começaram? Então, os abusos começaram quando eu fui para longe da minha família. No começo era muito leve, mas eu ainda tinha voz, né? Eu ainda conseguia falar. Mas quando eu fui para longe, porque assim, essa pessoa ela falava muito que se sentia só e que queria ir para próximo dos seus. E eu meio que fui. Só que na verdade quem se sentiu só depois fui eu, porque eu fiquei muito longe dos meus. Então eu fiquei isolado mesmo, porque eu morava num lugar isolado. Eu isolado mesmo, que pra mim, pra uma estação, eu precisava de Uber e dava mais de 2 km. Eu morava isolado. E aí eu fiquei isolado, sem minha família, e aí as coisas pioraram, porque teve um momento que eu comecei a falar, porque começou a me machucar muito e eu comecei a soltar. Só que eu não sei se foi tardio ou se também não adiantaria já ter começado tão cedo. E aí já não valia mais de nada. Se eu falasse, era uma briga. Se eu brigasse, eu ficava sem conseguir chegar nos lugares. E aí eu ficava isolado. Eu ficava preso dentro de casa. Então, assim, pra mim, depois de um tempo, começou a ficar ruim me indispor com a pessoa. Porque se eu falasse assim, olha, eu não quero isso, a gente não precisa disso agora, o mundo fechava. E assim, eu sou uma pessoa que eu falo e acabou. Não, era falava e daqui a pouco falava de novo e falava e não tinha para onde eu correr e as coisas e o dialeto começou a ficar mais agressivo. Uhum. Começou com uma conversa, depois já veio um grito, daqui a pouco mais grito e enfim foi ficando cada vez mais agressivo. Até chegar um ponto de eu falar, opa, né? Basta. Eu não consigo mais com isso. Na verdade, eu acho que eu dei um start mesmo, foi quando meu avô faleceu. E eu falei assim, e a pessoa falou assim, olha, eu preciso que você fique um tempo lá, porque eu preciso ficar um tempo aqui. E eu achei aquilo um absurdo. Eu falei, meu avô morreu, por mais que assim, a gente não tinha tanta a proximidade, mas não deixa de ser um parente próximo. E aí ele sugeriu essa distância, aí eu peguei e falei assim, não, um pouco antes disso, minha mãe me ligava todo dia, e perguntava o que estava acontecendo. Porque assim, para as pessoas que me conhecia, que estava próximo, que nem para meus pais, quando a gente vinha, era uma pessoa maravilhosa. Nossa,
meu pai chegou a botar carro na mão dele. Porque, assim, na frente, eu até preferia vir pra casa dos meus pais, porque eu sabia que aqui não ia ter briga. Aqui era uma maravilha. Então eu adorava vir pra casa dos meus pais. Era o meu passeio preferido. Eu falava, vou pra casa dos meus pais. Nossa, aqui eu era tratado que nem um rei. E aí minha mãe me ligava. A minha mãe até acabou viajando pra lá, viajando pra onde a gente morava. E ela falava, meu filho, você não pode... Porque assim, eu não... Na época de TCC, eu não tinha emprego Uhum. fixo, né? Eu tava praticamente estudando pra se formar. Eu meio que barrei minha vida pra mim se formar. E aí eu estagiava só. E aí essa pessoa tinha uma fonte de renda, só que era produção. Então, tipo, eu trabalhava, virava à noite, e meu tempo ficando pra lá. E assim, todo o dinheiro que a gente pegava era pra dentro de casa. A gente mobiliou a casa inteirinha. Se você falar pra mim, o que, que você levou disso? Nada. Nenhuma cadeira. Não, pra falar que eu não levei uma cadeira, eu trouxe uma mesinha velha e uma cadeira. O resto eu não trouxe nada. Então, assim, eu não tinha nem poder de falar assim, eu quero comprar isso. Não, tinha que ser tudo do jeito da pessoa. E ficou tudo pra pessoa. Então, assim, eu acho que eu fui uma ponte só. Caminhou, chegou onde queria, e aí não precisava mais. E aí, numa dessas vezes que minha mãe me ligou, eu acabei soltando. Acho que eu tava tão assim que eu acabei soltando. Minha mãe falou, eu já sabia. Mesmo sem você falar, eu já sabia. Eu já sabia de tudo. E além do meu avô ter falecido, a minha coordenadora, minha orientadora chegou em mim e falou assim: Thiago, eu vou te barrar. Não tem como você prosseguir. Seu TCC não flui, seu projeto não sai, e eu vou ter que te barrar. E aquilo pra mim que fez ela não me respaldando. Porque assim, tinha um problema que eu acho que eu levava muito em conta, que era a depressão, não minha. E aí, usava, mas ai, eu sou depressivo. E aí aquilo me acabava. Porque eu falava assim, eu não posso largar uma pessoa e deixar ela nesse estado. Mas eu não estava vendo o estado que eu estava ficando. Eu já estava depressivo. E aí eu fui chegando num ponto que meu TCC indo pra goela abaixo, meu avô faleceu, e a pessoa simplesmente pegou e falou assim, se vira, né? E, e aí, né? Tipo, vamos ficar separados. Eu cheguei na minha casa e falei pra minha mãe, eu quero ir embora, pelo amor de Deus. Nisso, é assim, eu tenho pessoas que são anjos. Uma amiga minha da faculdade, eu acabei soltando pra ela. Ela falou, nossa, Ti, mas você vive isso? Eu falei, vivo. Aí ela pegou e falou assim, mas por que você nunca contou? Eu falei, olha que coisa idiota. Eu achava, por mais machista que seja o meu pensamento, que só mulher vivia isso. E eu tinha vergonha de falar que eu, homem, estava vivendo isso. Eu tinha vergonha. Eu falava assim, que absurdo eu falar que eu tô vivendo isso. O Thiago forte tá vivendo isso. Eu me sentia fraco. E eu tinha medo de falar, eu tinha vergonha. E aí quando eu consegui falar, que eu acho que a gente tem que falar, foi a melhor coisa da minha vida. Que aí eu peguei, e aí minha amiga ofereceu dinheiro para mim voltar, porque eu não tinha nenhum real. Aí meu pai falou, não, não tem necessidade. Você vai voltar e eu vou bancar para você voltar. E aí eu voltei. Só que a situação ainda não acabou. Ti, deixa eu fazer uma pausa para te fazer uma outra pergunta. Eu acho que antes de te fazer uma pergunta, eu queria, eu queria mais uma vez, eu acho que é minha obrigação te agradecer por você estar Ah, contando isso tudo imagina. pra gente. Porque é muito, é muito, é muito pequeno um debate sobre isso. A gente não fala sobre relacionamento abusivo. A gente não expõe que vive um relacionamento abusivo. Por medo, por vergonha, por, por medo de ser julgado, por medo de ser tido como dramático, como mimizento. Mas eu acho que é nossa obrigação falar sobre isso, falar abertamente sobre isso.
deixar claro que não são só mulheres que são abusadas desta maneira, porque tudo isso é um abuso físico, é um abuso psicológico, é um abuso mental, porque assim, você vai se minando de coisas que você nunca imaginou que você pudesse. Você vai permitindo que seu psicológico, que seu emocional fique extremamente abalado, só que assim, e a pessoa ainda se faz de vítima nessa história. Então, mas peraí, você tá vendo como eu tô praticamente depressivo com tudo isso. E você não se permite sair disso, muito provavelmente estando pior do que a pessoa emocional e psicologicamente, mas por medo de fazer, entre aspas, né, mais mal a essa pessoa. Como se você tivesse sendo a pessoa malvada da história. Uhum. E aí me diz uma coisa. Você acha que em algum momento disso tudo, o abuso foi algo de mão dupla? Você acha que em algum momento você também teve alguma atitude com essa pessoa que tenha, por algum momento, te colocado em posição equivalente? Olha, eu tentava ser o melhor possível, né? E eu tentava tirar todas as dores dessa pessoa. Eu posso falar que, assim, eu sou uma pessoa pegajosa. Eu não sei se, pra mim, eu considero um abuso, assim, porque quando eu vivi preso, né? E querendo ou não, vi a pessoa solta e eu vivia preso, eu considerei um abuso. E eu falo que assim, nesse relacionamento, eu acho que não tanto. Porém, eu consegui perceber que em outros relacionamentos eu fui mais. Eu que ocasionei o abuso. Ti, Eu que foi. A, a, que cheguei a magoar uma pessoa. eu, Assim, sem pensar. eu vou usar o gancho do que você acabou de falar para a gente responder uma pergunta do Lucas. Ele perguntou o seguinte: gostaria de saber qual é a melhor forma de prevenir essas relações tóxicas. Então, assim, você acha que hoje, com a experiência do Thiago de hoje, o que você pode dizer para alguém? Qual um conselho que você pode dar a alguém para que a gente se previna, para que a gente não viva uma relação tóxica como essa? Então, a primeira coisa, gente, não pule etapas. Tem etapa de você conhecer, a etapa de você ficar, a etapa de você namorar e a etapa de você se juntar. Não pule. Não saia assim desesperada, vou morar com essa pessoa porque no mês ela foi linda para mim. Não. As pessoas elas demoram para demonstrar quem realmente elas são, porque ninguém consegue segurar uma coisa que realmente não é. Então, com o tempo, ela vai mostrar quem realmente é. Então, dá tempo ao tempo. Porque se a pessoa for, ou se ela começar a ser, você vai perceber. Porém, se você vai muito rápido, às vezes você entra, que nem muitas vezes eu falava assim, eu não vou voltar para minha casa. Eu não vou fazer isso. Eu tô regredindo, eu saí da casa dos meus pais, eu vou voltar. Então, muitas vezes eu deixei você viver naquilo por causa de um teto, por causa de uma casa, por causa de um. Sabe? Então, assim, calma, gente. Relacionamento, uma hora vai vir, uma hora você vai achar uma pessoa maravilhosa. Eu sei que às vezes a gente vê relacionamentos aí pela internet. Ai, que lindo, eles moram juntos, eles se dão super bem. Se for pra ser o seu assim, vai ser assim. Mas não força e não vai pulando. Porque às vezes a gente vai pulando as etapas e dá de cara com a porta. Que foi o que aconteceu. Então, assim, e outra coisa, cuidado com como a pessoa te trata. Não aceite em nenhum momento ser menosprezado, nenhum momento, sabe? Eu vi até uma relação, um impacto com o seu corpo, uma pergunta, acho que é do Vitor, né? O Victor E Luiz. um dos impactos foi que eu ia com uma amiga, eu ia na casa de uma amiga dele e ele falava assim, olha como eu sou magro, olha como o Thiago é gordo. Isso pra mim, eu dava risada.
mas no momento tava me machucando. Aí quando chegava, a pessoa falava assim, mas você sabe que eu não falei aquilo, eu falei só por piada. E aí quando terminou tudo, uma amiga dele chegou em minha amiga dele e falou assim, nossa, aquilo me magoava tanto que ele falava aquilo pra você. Entendeu, gente? Tem eu várias coisas que acho, você pode. eu acho que a gente entra num ponto aqui, Ti, que é muito importante dizer, que é o seguinte. Eu acho que ninguém, nada, absolutamente ninguém vale a sua dor interior. Porque a partir do momento que você deixa de preocupar-se contigo, que você deixa os seus sentimentos de lado, que você passa a se anular. Porque viver um relacionamento abusivo é anular-se. É deixar de pensar em você, é deixar de ter as suas vontades, é deixar de fazer aquilo que você quer. Então, eu acho que uma das coisas mais importantes para a gente ressaltar, ouvindo a tua história, é a seguinte: que amor próprio, ele não pode morrer e ele não pode ser menor do que nada, do que absolutamente nada. Eu acho que você tem que amar mesmo, você tem que se entregar mesmo. Até assim, até acho que existam histórias que em um mês viram infelizes para sempre. Sabe assim? Eu acredito que isso possa acontecer. Mas eu acredito mais ainda que o que não pode acontecer é que o seu amor próprio, o olhar no espelho e falar assim, bicho, te amo que você é foda. Isso não pode morrer. Porque a partir do momento que a gente deixa com que isso acabe, é quando você também passa a permitir ser tratado de qualquer maneira. E aí eu acho que vem muito uma frase que a gente costuma ouvir às vezes, que é assim, preste atenção em como você permite-se ser tratado, porque é desta maneira que as pessoas vão te tratar. Então, assim, fazendo um espectro com o que você acabou de falar do corpo, a partir do momento que talvez isso te magoasse, eu virar assim, olha como eu sou magro e o Thiago é gordo. A partir do momento que isso te magoou e você não disse, o que você disse pra ele? Me trata assim mesmo. Pode falar pra todo mundo que você é magro, que eu sou gordo e que tá tudo bem. Quando não é assim. Quando por dentro você tá ferido, você tá magoado. Mas também é preciso dizer que viver um relacionamento abusivo é viver em constante temor. Você precisa, de fato, uma hora romper com qualquer barreira de medo, com qualquer barreira de preconceito, de julgamento, e dizer assim, gente, ó, eu tô aqui, socorro, eu preciso de ajuda. Porque, e aí eu vou te fazer uma pergunta, Exatamente, Ti. super. Você acha que sozinho, vamos supor que você não tivesse dito para sua mãe, que você não tivesse dito para essa amiga da faculdade, você acha que 100% sozinho você conseguiria ter saído disso? Nunca, eu não tinha nem condições pra mim sair disso. Então, se eu não tivesse. Ai, foi mal. Se não tivesse meus pais que fossem me acolher e a minha amiga, assim, eu amo ela de coração, hoje ela é até minha sócia. Se ela não, também, eu não tivesse ela ali na faculdade para mim desabafar, eu sei que aqueles dias seriam mais difíceis. Então, assim, a partir do momento que eu comecei a soltar aquilo, eu comecei a pensar. Enquanto eu não soltava, eu só tinha raiva. Eu só tinha raiva de Entendi. tudo aquilo que eu estava vivendo, mas eu não conseguia ter ação. Eu só tinha raiva. Então eu chorava, eu ficava com raiva, mas eu não tinha ação. E quando eu comecei a soltar, e as pessoas, olha, você é melhor que isso, sabe? Uma pessoa falar pra você, você é melhor que isso, às vezes a gente pode pensar que é uma idiotice. Falar, nossa, tudo bem, ai. Mas, gente, isso, às vezes a lasquinha que tá precisando pra pegar fogo, entendeu? Pra você falar, eu realmente sou melhor que isso. Então, acho que quando ela falou e falou assim, nossa, Ti, você é esforçado, sabe? Você é novo, você é batalhador, você é bonito, você não precisa disso. Aí eu, opa, realmente, eu não preciso disso. E aí eu consegui quebrar a barreira. Eu acho, Quer dizer, Ti, consegui quase quebrar a barreira. eu acho que a gente, mais uma vez, de novo, eu acho isso muito incrível. Como todas as últimas lives que a gente tem feito, a gente acaba caindo nesse tema que eu vou levantar contigo agora. Só para não deixar os nossos espectadores no vácuo, Ferreira Dri, mas tu tem um começo, meio e fim nos relacionamentos abusivos. Bom, talvez a gente esteja no meio do Thiago, a gente vai entender como isso terminou de verdade. E a Samantha disse o seguinte: sozinha eu não teria saído jamais, talvez morta. O que
para a mulher é uma realidade ainda maior. Porque a partir do momento que você Uhum. não encontra. Porque eu acho assim, deixa eu deixar claro isso para não ficar estranho. Você sendo homem, talvez você conseguiria reagir se esse abuso passasse a ser uma agressão física. Talvez. Eu tô aqui trabalhando com Uhum. suposições, tá? Mas Uhum. para uma mulher, quando ela começa a sofrer o abuso dentro do relacionamento, moral, financeiro, isso para partir para um abuso sexual, para uma agressão física, é um pulo, é um pulo. E aí tem aquela Uhum. coisa, no caso da mulher é muito difícil dela conseguir rebater um homem, porque assim, Uhum. às vezes ela vai ter que ir para cima do cara e pode acontecer o pior, e aí ainda vai ter que provar que aquilo foi legítima defesa. Quem é que vai acreditar nela, entendeu? Porque é o que você falou, ainda tem isso. Perto de algumas Uhum. pessoas, perto da família, é um príncipe encantado, é o homem que todo mundo pediu a Deus, é o cara que, meu Deus, queria esse cara na minha vida. Mas só quem está ali, usando um ditado muito antigo, comendo um pacote de sal por dia, sabe quem é essa pessoa. Mas, infelizmente, Uhum. nós ainda vivemos num país onde a vítima é sempre culpada ou culpabilizada pelo que está acontecendo com Uhum. ela. Você, Thiago, você estava passando por isso, mas porque você deixou. Mas porque você se anulou. Mas peraí, Uhum. ninguém quer parar para entender o porquê que você se anulou. O porquê que talvez até, entre aspas, você tenha deixado. E aí é como você disse, você se anula porque você ama, você se anula porque você gosta, porque você quer cuidar, porque você quer entender, porque você quer tentar ajudar. E aí a pessoa ainda usa tudo isso contra você, porque a partir do momento que você fala, opa, Uhum. peraí, você pode me ouvir? Não, mas eu tô em depressão, você quer que eu te ouça? Eu tô em depressão. Então, assim, é um abuso diferente todos os dias. É muito complicado, é muito Sim. complicado. Sim. Ti, e aí, o que eu estava dizendo antes é, que é o seguinte, você nota como a saúde mental das pessoas precisa ser tratada? Porque você concorda que Sim. se você talvez em algum momento tivesse encontrado alguém para contar isso logo de princípio e essa pessoa tivesse dito para você, Thiago, para, se olha no espelho e veja, você é melhor do que isso. Uhum. Você vira uma chavinha Uhum. aqui, ó. Não é o teu corpo físico, não é uma reação verbal, é uma reação psicoemocional. Você vira uma chave aqui Uhum. e você volta a entender o cara que você é, você volta a entender a mina que você é melhor do que tudo isso que você tem vivido, que você não Uhum. precisa de uma pessoa te Uhum. controlando para que você seja feliz. Exatamente. Bom, Exatamente. você contou pra gente que o seu start foi quando você conseguiu contar para tua mãe, né? Um pouco depois do seu avô ter Sim. falecido, da pessoa ter proposto então que vocês, entre aspas, dessem um tempo, cada um no seu canto. E quanto tempo de fato demorou, Ti, para você conseguir dizer assim, estou indo para a casa dos meus pais? Então, eu vim pro velório do meu avô e praticamente eu nem voltei mais. Eu Entendi. fiquei aqui, né? Porque na verdade a pessoa voltou e me deixou. E aí eu peguei e falei, meu Deus, né? Aí meus pais falaram assim, olha, eu cheguei, eu conversei com meus pais, eu chorei, foi a primeira vez que eu me abri com eles. E eles falaram assim, ó, volta pra casa, porque não tem nada que te impede de voltar. E aí eu falei, realmente, só pra buscar minhas coisas. Eu já tinha avisado que eu ia vir embora, já que ele queria um tempo, então eu preferia. E assim, e a pessoa queria um tempo, mas não queria que eu fosse embora. Porque quando eu falei assim, olha, já que você quer um tempo, se estruturar, então se estrutura e deixa eu vir embora. E aí, quando eu Uhum. fui, de fato, vir embora, eu fui a pior pessoa do mundo, né? Foi todo aquele drama emocional que eu tava largando, que eu tava abandonando, enfim. Eu acabei voltando me sentindo a pior pessoa do mundo. Mesmo sabendo que eu tava me libertando. E E eu acho assim, que né, por Ti, isso que eu não consegui se libertar de uma vez. você ainda carregava, digamos assim, duas culpas, tá? Eu vou te explicar o porquê que eu digo isso. Porque assim, você se sentia mal e culpado por ter saído e tá voltando, do tipo, puta, sou um frustrado, porque eu acabei de sair da casa dos meus pais, agora eu vou ter Uhum, que voltar. E você ainda acabava se sentindo uhum, culpado por estar deixando aquela pessoa que, entre aspas, precisava de você.
que queria estar com você, né? Então, assim, a pessoa ainda te faz Uhum. carregar culpas que você jamais deveria carregar. Porque assim, meu, é a casa dos teus pais, vou voltar e ponto. Tipo, tô Uhum. voltando. Mas pior do que isso é que você ainda carrega essa questão de eu eu ainda tenho que lidar com, entre aspas, estar lidando ou estar causando no emocional dessa pessoa. Gente, é muita bizarrice, assim, sabe? É muito triste, é Exato. muito pesado ver uma pessoa passar por isso. Demais, demais. E assim, eu não abandonei nunca a pessoa. Eu ia, eu fazia assim, eu fazia visitas, porque a partir daquele momento a pessoa caiu praticamente em cama, sabe? Não sei se aquilo foi pra me atingir. E aí eu fazia visita, eu ia, e olha que eu saí daqui pra lá, tipo, 80 quilômetros. E eu ia. E aí eu comecei a batalhar com a minha faculdade, e eu tirei um pouco do foco, mas mesmo assim ainda não abandonei a pessoa. E eu, assim, por isso que eu falo que o pior é alguém usar alguma coisa contra você mesmo. E eu acho que o que mais me machucava era isso. Eu não ter certeza se o que eu estava fazendo eu era ruim ou era bom. Eu não sabia. Na minha cabeça eu ficava, peraí. Toda hora que eu parava para pensar, eu falava assim: Meu Deus, será que eu sou essa pessoa ruim? Será que eu tô fazendo ruindade? Ah, eu tô fazendo ruindade. Eu tô abandonando uma pessoa sozinha. E aí eu falava, mas eu tava me machucando. Sabe, eu me anulava para sentir a dor do outro. E eu acho Eu que acho eu que fiquei mais puto depois com isso. você acaba, Nossa, que eu é fiquei aquela história, né? bravo. Você faz uma coisa boa, você fez uma coisa boa, porque assim, eu acho que a empatia, o pensar no próximo, é ok, é ok. O problema é que assim, você estava sendo empático com uma pessoa que nunca foi empático com você, que nunca sequer parou para te ouvir, Exato. né? Porque assim, quando você tá numa relação Uhum, saudável, você, putz, meu, e a pessoa, ok, só que quando existe essa troca, no caso era a empatia de uma mão uhum. só, né? Você era empático o tempo todo e ninguém tava nem aí pra você, né? E a Exatamente. pessoa não tava Exatamente. literalmente cagando pro que você sentia. Bom, vou ler alguns comentários para você, Ti. O Ferreira Gri Uhum, disse o seguinte: a gente vive na sociedade do falso moralismo. A vítima é sempre culpada, não tem nenhum apoio emocional e material. uhum. Infelizmente, gente, uma verdade declarada e absoluta. É só a gente pegar aquele caso bizarro da menina de 10 anos que foi estuprada, de 6 anos que foi estuprada, que as pessoas queriam que ela tivesse um filho. Não precisa mais dizer muita Nossa. coisa. Eu mesmo, aqui no Insta, em uma sociedade machista e individualista, a culpa da opressão sempre será do oprimido. Fato, é o que você falou. Quando você falava, você era o quê? Você era o mimizento, você era o dramático, você estava querendo foder com o psicológico da pessoa. Infelizmente, entendeu? É isso que as pessoas Exato. pensam mesmo. Doug Badio disse o seguinte: estamos todos reaprendendo o que é amor. Tenho a impressão de que quando entrei em relações abusivas foi um reflexo do quão distorcida era a minha forma de amar. E aí ele completou: lembrando que relações abusivas não são apenas amorosas. Fato, a gente vive a gente vive, né? Enfim, nós temos conhecimento de relações abusivas, de amizade, de relações familiares que são abusivas, relações de trabalho que são abusivas. A Tati Tampelli disse o seguinte para você: Hum. meu irmão, meu orgulho, passou por tudo isso e conseguiu sair com a cabeça erguida. Parabéns pela sua força. Mesmo sendo mais novo, me ensina todos os dias a viver. Que lindo! Que Eu acho que uma bonito! das coisas que mais me doeu é que em todo esse momento que passei a gente estava meio que brigado porque a pessoa também arranjou uma confusão com ela e eu acabei me afastando. Então, tipo, a gente era meio que o elo, sempre foi o elo um do outro. Pra você ter uma noção, a gente vivia, sempre vive junto até hoje, né? E assim, não ter ela ao meu lado nesse momento que foi tão difícil foi uma das coisas mais difíceis da minha vida. Passar esse momento e ter que passar quieto, porque ela já tinha visto quem era de fato a pessoa, já tinha visto que era uma pessoa tóxica, mas infelizmente quando a gente gosta, a gente meio que é, parece que coloca cabresto, né? Então eu falo assim, minha família é meu tudo. Por mais que eu sou chato, eu sou brigão, todo mundo aqui fala que eu sou invocação do mal porque eu sou uma pessoa chata, mas eles sabem que eu sou chato porque eu
todo mundo aquilo que precisar. Então, uma das coisas mais difíceis mesmo foi isso que acaba acontecendo. Você se fecha pro mundo para viver aquilo. Você se fecha, você para de falar com o amigo, você para de falar com a amiga. E que muitas mulheres acaba acontecendo, porque vai falar pra amiga, a amiga falar, você tá vivendo isso porque você quer. E aí a pessoa acaba parando, fechando amizades, e não é assim, gente. Dá uma força, Eu acho tenta. que eu acho que uma das lições, voltando à pergunta que o Lucas tinha feito, é de como a gente tentar se prevenir desse tipo de relação, eu acho que você acabou de exemplificar isso de uma maneira muito simples e que pode ser extremamente fácil de perceber. Em que momento uma relação começa a se tornar abusiva? Em que momento você está deixando de viver a tua vida para viver só a do outro? Porque eu acho que eu concordo com você que é o seguinte, uma relação é divisão. Você vai dividir, compartilhar experiências para que vocês possam somar e multiplicar vivências como casal. Mas é preciso que se entenda que vocês são dois vivendo uma vida. Só que esses dois precisam opinar nessa uma vida. Porque se um só opina numa única vida, é como se você estivesse vivendo sozinho. Porque se só a minha vontade basta, se só a sua vontade basta, vamos viver separado, porque cada um vai fazer o que quer da vida, né? Eu acho que um ponto que para mim é muito importante e crucial é o que você acabou de falar. Eu acho que a partir do momento que um relacionamento passa a te afastar da tua família, porque eu acho que família é uma coisa que assim, ela pode ser péssima, ela pode ser a pior que existe, todavia ela é família. São as tuas bases, são as tuas raízes, são as pessoas que se você precisar vão estar aqui, ó, de braços abertos te esperando voltar. Pode depois rolar a maior discussão da face da Terra, mas porque voltou, mas são as pessoas que de verdade vão estar de braços abertos do começo ao fim da vida. E quando uma relação começa a te afastar dos teus amigos, porque eu acho que um ditado, uma verdade absoluta é assim, é, amigos são as pessoas que estão com você quando este tipo de coisa te acontece. Quando você está neste tipo de situação. São pessoas que não passam a mão na sua cabeça, que não vão falar assim, ai não, Thiago, imagina, dá mais uma chance. Não, Thiago, tadinho, olha. Não, eu vou assim, Thiago, você tá vendo a merda que você tá fazendo na sua vida? Você está vendo o que você está vivendo? Ou aquela frase que para você foi crucial. Thiago, você é tão melhor do que isso, você não consegue ver? Esses são os seus amigos. E a partir do momento que um relacionamento te tira isso, a partir do momento que você não tem com quem conversar, com quem contar, ou a partir do momento que você se vê tão psicologicamente abalado, que você tem medo de se abrir com essas pessoas, você precisa parar e pensar, será que eu estou vivendo algo saudável ou que eu estou simplesmente dentro de uma relação que está minando com a minha vida? Porque não é só a sua saúde física, a sua saúde emocional, não, é a sua vida que está sendo minada. Veja o que você contou pra gente. Você simplesmente podia ter perdido o prazo para a entrega do teu TCC. Você podia ter sido barrado pela sua orientadora na faculdade. Então, assim, o que você não estava vivendo? Você estava sobrevivendo a uma situação. Ti, a gente fez vários rodeios porque eu achei importante explanar um pouco mais sobre isso para todo mundo, mas eu queria que você contasse pra gente também do seguinte, porque você disse que isso não parou logo de cara, que você acabou sofrendo. Eu vou usar o português bem claro, porque eu não sou de rodeios mesmo, então caguei. Você acabou sendo perseguido por essa pessoa pós-término. Como é que foi isso pra você? Então, aquela ladainha de eu tô sofrendo, foi abandonado, enfim, aí veio, porque aí eu sempre fui uma pessoa que, eu não gosto de expor sentimentos, mas quando acabou, aí eu te amo, nanana. Queria morar próximo de mim, porque eu falei que lá eu já me sentia muito, não, mas eu vou morar próximo, eu vou largar tudo aqui, eu vou morar próximo a você. Eu falei, olha, eu acho que tá vindo mudança, né? Eu acho, na minha cabeça. E aí a gente procurou umas casas, enfim, eu aluguei uma casa no meu nome, com 12 meses de contrato, com, enfim, R$ 700 de aluguel, não tinha condições nem pra mim, e aí a gente alugou uma casa. No primeiro dia de mudança a gente teve a primeira briga, chegando daqui. E já foi uma briga pesada, foi uma briga na frente dos meus pais. Porque quando
Chegou aqui, eu falei, não, aqui ele vai conhecer o Thiago que eu sempre fui. O Thiago que ele conheceu lá no começo. Porque no começo ele sabia quem era o Thiago. E aí, só que aí, eu conheci o pior lado da pessoa. Pra você ter uma ideia, em 7 dias morando na casa, eu tive que abandonar. Porque eu não suportava. A gente teve uma briga enorme por causa de um guarda-chuva. Eu achei que eu ia apanhar por causa de um guarda-chuva. E aí eu abandonei a casa, larguei todas minhas coisas lá. E, tipo, dava uma meia hora da casa dos meus pais, larguei tudo lá e falei, eu vou embora a pé. Vim embora a pé. Aí de novo foi aquela ladainha que eu tinha abandonado, que eu tinha feito que nem a ex dele, toda aquela ladainha. E eu falei, gente, eu preciso foco para terminar meu TCC. Enfim, eu voltei com o meu TCC, graças a Deus eu fiz muita força e eu consegui finalizar até com 10, mas a minha casa, praticamente a casa estava no meu nome, tudo estava no meu nome, e aí veio a proposta. E a pessoa já fez vários dramas, acabou achando outra pessoa aqui, e eu acho que já estava até em outro relacionamento, isso em questão de um mês. Mas enfim, pra mim não estava nem aí, eu já só queria paz. E aí a pessoa fez a proposta, ó, você vai morar lá, né, porque as coisas que você tem lá também são suas, porque também era minha. Eu comprei geladeira, eu comprei um monte de coisa, enfim. Tinha cartão meu estourado lá. E aí você vai morar lá e a gente vai morar junto. Junto não. Eu vou trabalhar longe e você vai ficar lá. E nisso eu falei, não, tudo bem. Porque, né, a casa que eu tinha escolhido, eu queria morar lá. E aí eu falei, não, tudo bem. Isso eu acho que depois, assim, a gente voltou. Depois de 7 dias eu larguei, a gente ficou um mês. E aí eu acabei voltando pra morar, mas não era relacionamento. Era morar junto. E aí um belo dia, essa pessoa chega quase 9 horas da noite. Porque tava com outra pessoa. E aí ela queria uma aproximação. E eu falei que eu não ia, porque tava com outra pessoa. Aí já era me odiar demais ao ponto. E aí aquele dia foi, eu acho que, o pior dia da minha vida. A pessoa começou a quebrar tudo, quebrou o quarto todinho, um escândalo de madrugada, um escândalo enorme. Eu fiquei assim, meu Deus, porque os vizinhos tudo assim, e o povo escutando, ninguém fez nada, e ele fazendo um escândalo. Teve uma hora que ele saiu, e aí eu liguei pra polícia, pra você ter uma noção, porque foi um escândalo mesmo. Eu liguei pra polícia porque assim, eu falei, meu Deus, tem alguma coisa acontecendo. E nessa que eu liguei, ele abriu a porta de novo e a polícia cagou pra mim, sabe? Cagou. E enfim, naquele dia eu fiquei na porta, assim, eu saí de dentro da casa, eu fiquei no portão até as 4 horas da manhã, porque ele falava que naquele dia, ou ele ia me matar ou ele ia tacar fogo na casa. E eu não conseguia ligar pra ninguém, eu não conseguia fazer nada. Ele saía umas 4 horas da manhã e eu esperei até umas 5, 6 horas pra ligar pra minha mãe pra falar socorro. Porque eu não acreditava naquilo que eu tinha passado. E se eu deixasse a próxima, eu teria morrido. Porque no que chegou, eu nunca imaginei que ia chegar naquilo. E aquilo me assustou extremamente. Aí, enfim, eu liguei pra minha irmã e eu falei, pelo amor de Deus, vem me ajudar a catar minhas coisas, porque eu vou embora, eu nunca mais eu volto aqui. Eu abandono, eu pago multa, eu faço o que for, eu nunca mais volto. E isso morando na mesma cidade. A pessoa teve a cachorra e falou assim, eu não levei a chave, você tem que voltar lá pra levar a chave. Mas não é por isso que você vai parar de morar lá, né? Uma briguinha besta. Falou bem assim pra mim. Uma briguinha besta. O pessoal quase me mata, fala que uma briguinha besta. Enfim, eu tive muita dor de cabeça até ele sair de lá, eu tive que pagar conta. O cara da casa ficou tão sensibilizado que ele cancelou as multas contratual. Ele falou assim, você não precisa pagar nada, só toma cuidado, porque da próxima vez você pode se ferrar. E eu acabei pagando as contas e com muito custo ainda consegui que pagassem meus pais, porque eu tinha ficado uma dívida no nome dos meus pais. E eu falei, gente, se dessa vez eu voltar, aí é loucura, aí eu vou morrer. Porque do ponto que chegou, eu nunca tinha vivenciado aquilo com uma pessoa, nunca. E assim, eu fiquei totalmente acuado, eu não sabia me defender, parece que eu diminuí. Eu sentei no chão e esperei ele fazer alguma coisa. Eu não sabia. Por mais que eu falava calma, ele via que quanto mais acuado eu tava, mais ele vinha pra cima.
E eu sentei no chão e falei, Deus, se eu tiver que ir agora, eu vou. E paciência, eu não tenho o que fazer. E os vizinhos escutando, ninguém saiu pra fora. Ninguém foi lá bater pra perguntar se precisava de ajuda. Ninguém. Ninguém. E eu fiquei quietinho e ele berrando. Não era uma coisa quieta. E, enfim, e foi o término. Dessa vez foi o término mesmo. Graças a Deus já tem quase 8 meses aí. E me vejo livre. E aí isso me fez pensar em várias coisas. E eu percebi que eu sou melhor, muito melhor do que aquilo. E esse foi o fim do relacionamento abusivo. Depois de um ano. Eu, eu acho que isso foi um gatilhozinho assim, ó, desse tamanho, pra gente poder juntar pessoas que passaram pela mesma coisa, para que a gente possa falar com pessoas que passaram pela mesma coisa, para que a gente possa trocar muito mais experiência. Eu, de verdade, continuaria, mas eu acho que você precisa de um tempo também, porque é muito pouco tempo. É muito pouco tempo, está muito recente. 8 meses, ainda mais nesse ano de 2020, que tá essa loucura, essa insanidade, é pouquíssimo tempo para uma pessoa absorver tudo isso. Eu, de novo, eu só posso te agradecer. Sabe, eu só posso te Aí eu que agradecer. agradeço. Pra mim tá sendo um desabafo. Eu posso te dar o meu coração para que você se sinta um pouco mais benquisto, mais querido, mais abraçado. Você sabe que eu tenho um carinho, um respeito, uma admiração ímpar por você. Gente, nós não havíamos falado sobre nada disso. Nós havíamos falado sobre o Thiago falar sobre um relacionamento abusivo que ele tinha sofrido, mas eu não quis saber de nada disso antes. Então, assim, eu deixei que o Thiago me surpreendesse com tudo isso. Meu amor, eu só posso agradecer. Eu só posso te dizer muito, 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 muito obrigado. E quero que você saiba, a mesma coisa que eu disse pro Pedro na nossa última live, que eu disse pro Vini, eu vou repetir para você. Não por tudo isso, mas eu quero que você tenha plena consciência de que você não está sozinho, de que você não vai passar por mais nada sozinho, porque você tem um amigo e você sabe que você tem um espaço onde você pode contar com pessoas que vão te acolher, que vão te ouvir e que vão te dar a segurança de que você não vai ser julgado, mas você vai ser aconselhado, você vai ser ajudado. Não vão passar a mão na sua cabeça, mas você pode ter certeza absoluta. Nem precisa. Você não Não pode, não está pode, gente. sozinho para mais nada, absolutamente mais nada. Meu amor, meu coração todo para você e meu muito obrigado, gratidão, porque eu não consigo expressar mais nada. Que foi muito incrível conversar contigo. Foi muito incrível conversar com você. Ai, foi maravilhoso. Eu só queria deixar uma palavrinha aqui, se para as pessoas começarem a se amarem mais. Que isso, gente, isso é primordial. Quando você tá se amando, você não deixa que ninguém pise em cima de você. E outra coisa, se precisar falar, a gente fala. Me chama, quer desabafar, manda áudio de horas. Mas fala. Porque se você não falar e vivenciar isso sozinho, você não vai sair disso. Então a gente fala. Fala, fala, fala. Se a pessoa falar que você é dramática, continua falando. Deixa a pessoa, procura outra pessoa. Mas fala, gente. É isso aí. Meu, eu não tenho nem palavras pra falar o quanto que eu, assim, há pouco tempo eu amo esse grupo. Acho que foi a melhor coisa que me apareceu na quarentena. Pessoas ímpares, maravilhosas, sabe? Cada dia eu aprendo uma coisa diferente. E é isso. E eu amo vocês de coração e precisando de alguém, é só me procurar. Mas dinheiro não adianta, gente, que eu não tenho. Aí já. Gente, e só um último recadinho para vocês. Eu volto a receber o Thiago no dia 16 de novembro, às 8 horas da noite, aqui no Instagram do Orgulho de Ser. E só adiantando para vocês uma coisa, vai ter sorteio ao vivo para quem estiver assistindo a live. Vai ser uma live bem polêmica, porque a gente gosta, é assim mesmo.
Então já sabe, dia 16 de novembro você tem encontro marcado comigo e com o Thiago de novo, aqui às 20 horas no Orgulho de Ser. Titi, beijo no seu coração. A gente te ama. Ter você no Orgulho de Ser, pra mim, Eu amo pra você. gente, é um orgulho. Tá bom, meu amor? Ai, Beijo pra no mim seu também. coração. Beijo no seu coração. Beijo. Meus amores, boa noite. Esse foi mais um Orgulho